capítulo 6, no versículo 12. Diz assim: então se apareceu-lhe então o anjo do Senhor e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Vamos ler juntos, amém? Pode olhar para a tela aqui, vamos lá? 1, 2, 3. Glória a Deus. Quem crê na palavra do Senhor, mantenha a sua Bíblia aberta nesse capítulo, amém? Em nome de Jesus, que Deus venha falar conosco nessa noite, usando mais uma vez esse vaso de barro aqui, que essa palavra venha trazer encorajamento para você em nome de Jesus, amém, glória a Deus. O tema é inconformados, o tema dessa noite. Meus irmãos, eu tenho por hábito sempre pregar o Novo Testamento. A maioria dos meus sermões é baseado no Novo Testamento. Posso dizer para os irmãos que eu sou fraco de Antigo Testamento, né? Estou aprendendo, mas eu creio que toda a Escritura é inspirada por Deus e é apta para o ensino. Paulo diz isso em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, que toda a Escritura ela é divinamente inspirada e ela é apta para o ensino, para a exortação, para a educação e para o crescimento em justiça. Toda a Escritura ela serve de aprendizado para nós. Mas nessa semana Deus falou comigo na segunda-feira, quando eu estava no monte com os irmãos, sobre a história de Gideão. Deus ele ministrou ao meu coração. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite essa palavra que está aqui no capítulo 6 do livro de Juízes. A história é o seguinte: o povo estava já na terra prometida. Foram 400 anos aproximadamente no Egito, escravos. Depois Deus os libertou, o povo dele, e eles passaram 40 anos no deserto até entrar na terra prometida. Mas por conta e esse povo ele viveu muitos milagres no deserto. Durante esses 40 anos no deserto, o povo experimentou dezenas, centenas de milagres. Enquanto eles estavam no Egito, eles eram escravos, eles precisavam trabalhar para comer. Depois que eles foram libertos da escravidão, eles já não precisavam trabalhar para comer. Desde manhã, aquele que é liberto por Deus, ele é sustentado por Deus, amém? Pela manhã, o próprio Deus já colocava na porta de cada um daqueles filhos de Israel o maná, o pão. Deus ele sustentou o seu povo durante esses 40 anos no deserto. E o povo entrou na terra prometida, glória a Deus, com Josué, conquistou. E chegamos aqui no período dos juízes, o povo já está na terra. O povo já está participando da promessa de Deus. Eles já estão vivendo a promessa de Deus. Eles já estão experimentando a terra que mana leite e mel. Mas por conta da desobediência, por conta do povo se afastar de Deus, mesmo lá na promessa, logo veio a consequência, e eles, por conta da desobediência, se enfraqueceram. E aqui nessa história, registrada no capítulo 6 de Juízes, capítulo 7, 8 e 9, eles estavam vivendo um tempo de crise, um tempo de sequidão, um tempo de escassez. O povo plantava, o povo trabalhava, porém vinham os inimigos, os medianitas, os amalequitas, e saqueavam o povo. Aqui nesse capítulo 6 diz que o povo viveu dessa forma durante 7 anos. Durante 7 anos eles viveram em crise, eles viveram sendo saqueado. Uma nação que era forte, uma nação que era poderosa, uma nação que enfrentou desafios e obstáculos, uma nação que era considerada uma nação poderosa, estava enfraquecida, estava vivendo um tempo de crise, um tempo de escassez, por conta da desobediência. Você vai ver isso no capítulo 6, no versículo 1, olha comigo o versículo 1 por favor. Diz assim: mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos de Midian por 7 anos, e prevalecia pois a mão de Midian sobre Israel, e por causa de Midian fizeram os filhos de Israel para si as covas que estão nos montes, e as cavernas e fortaleza, ou seja, eles viviam escondidos,
eles viviam em cavernas, eles viviam escondidos por conta da perseguição dos midianitas. E o verso 3 diz assim: porque sucedia que, havendo Israel semeado, subiam contra eles os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente, e acampando-se contra ele, destruíam o produto da terra, até chegarem em Gaza. Olha só, meus irmãos, esse é o cenário aqui. Um povo vivendo escassez, um povo vivendo em crise, um povo que estava sendo saqueado. A nação se enfraqueceu muito por causa dos medianitas. No verso 6 diz: essa nação se enfraqueceu muito por causa dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O verso 6. O verso 6 diz que depois de 7 anos, eles clamaram ao Senhor. E não é nada novo, irmãos, isso acontecer no tempo do juiz. Quando o povo estava obedecendo, o povo prosperava e era abençoado. Mas quando o povo desobedecia, o povo se enfraquecia e a consequência logo viria. Era a promessa de Deus isso. Dá um pulinho lá em Deuteronômio capítulo 28 e vamos ver o que o Senhor prometeu para eles. Deixa o seu dedo aí no capítulo 6 e vai lá para o capítulo 28 de Deuteronômio, o verso 1. Olha só o que diz a palavra do Senhor: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Essa era a promessa. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Versos 3: bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto do teu solo, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito serás quando entrares, bendito serás quando saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo a que puseres a tua mão te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. Essa era a promessa de Deus para eles. Quando eles estivessem debaixo da bênção, da obediência, eles seriam abençoados em todas as áreas. Mas, em contrapartida, o verso 15 diz assim: porém, se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os teus mandamentos e os teus estatutos, que hoje te ordeno, virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Ou seja, o contrário da bênção é a maldição. Maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, e o fruto do teu solo, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrar e maldito serás ao sair. E o que aconteceu aqui em Juízes capítulo 6? O povo estava em desobediência. Logo, o que o Senhor declarou em Deuteronômio 28 se cumpriu na vida deles, até que eles começaram a clamar a Deus. Glória a Deus. Depois de 7 anos, eles começaram a clamar a Deus. E aqui está uma grande verdade que eu já quero aplicar para você. Parece que Deus na nossa vida sempre fica por último, né? Nós já ouvimos aqui desse altar uma palavra dizendo que nós não podemos usar a oração como último recurso da nossa vida. Nós já fomos ministrados aqui. Mas parece que, como povo de Israel, nós também muitas vezes deixamos para buscar a Deus lá nas últimas das hipóteses na nossa vida. Deixamos sempre Deus como último recurso. E nós não podemos nos relacionar com Deus dessa forma, irmãos. Nós não podemos nos relacionar com Deus como conveniência, sabe? Quando você lembra de Deus apenas quando você está com dor de cabeça, igual um medicamento. Muitas vezes a gente quer orar, a gente passa para o propósito da oração quando a gente está na dor.
Você só lembra do medicamento quando você está com dor de cabeça, quando você está com dor no estômago. Aí você lembra, lá naquela caixinha, igual lá em casa tem lá uma caixinha lá naquela caixinha tem um remédio. Nós não podemos nos relacionar com Deus dessa forma. A nossa oração não pode ser o último recurso, como um medicamento. Agora já tentei de tudo, agora eu vou buscar a Deus. Quantos estão vivendo assim? Assim como eles aqui durante 7 anos. 7 anos vivendo em desobediência, 7 anos sendo saqueado, a nação enfraquecida. Então eles resolveram clamar a Deus, aleluia, até que enfim clamaram a Deus. Só que eu quero trazer esse conselho para você, irmãos: não se relacione com Deus, não busque a Deus só em último caso, não. Deus deve ser prioridade, a oração deve ser prioridade. Você vai começar, você ora, quando você finalizar, você ora, amém? Amém? Quem está recebendo essa palavra? Deus não é o gerente do banco que a gente só procura quando o calo apertou. Deus não é como o limite que você só vai pegar ele quando as coisas estão difíceis. Não, irmãos, com Deus não pode ser dessa forma. É por isso que estamos vivendo um tempo de enfraquecimento. As pessoas estão fracas, as pessoas estão vivendo em crise. Por quê? Porque deixamos Deus como último recurso na nossa vida. Deixamos Deus como conveniência, só buscamos a Ele quando o calo aperta. É claro que em momentos difíceis da nossa vida, a oração ela se intensifica mais, sim ou não? Em momentos de adversidade, a gente aumenta o fogo da lenha, e então a gente busca mais a Deus. Mas a nossa vida com Deus deve ser uma vida de constante oração, meu irmão. Nós fomos ministrados aqui na terça-feira, o pastor Paulo falando sobre o poder da oração. Nós devemos orar, Paulo diz que devemos orar em todo o tempo, orar e sem cessar. Então eu quero te encorajar nessa noite. Eu não sei a crise que você está passando, eu não sei a situação que você está passando, mas comece a partir de agora a se relacionar com Deus através da oração. É comprovado pela neurociência, pelos psicólogos, como a oração faz bem, como abrir o coração faz bem, como comunicar faz bem. Não guarde para você. Paulo diz que nós não devemos deixar viver ansiosos, mas antes devemos apresentar as nossas ansiedades a Deus. Você já parou para orar e colocar todas as suas ansiedades diante de Deus? Você já parou para colocar diante do Senhor as suas necessidades, as suas fraquezas, as suas dificuldades? Não se tranque, meu irmão, não guarde para você, porque isso vai fazer mal para você. Eu encorajo você, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de oração, clame a Deus, busque a Deus. Ele está com seus ouvidos abertos, atentos para ouvir a nossa oração. Esse povo clamou a Deus, mas eles clamaram depois de 7 anos. Deus não pode ser como o SOS, irmão, sabe, aquele telefone de emergência 190, não. Devemos nos relacionar com Deus em todos os momentos, devemos orar em todos. Essa busca por Deus deve ser uma busca constante. Essa é a primeira lição que eu quero deixar para você aqui nesse texto. Não vamos esperar 7 anos de crise, não vamos esperar as coisas andarem, estarmos no fundo do poço de lama para buscar a Deus. Não, busque Deus hoje, ore a Deus hoje, abra o seu coração diante de Deus hoje, porque o nosso Deus, Ele está com os seus ouvidos atentos. Assim como Deus, Ele olhou para esse povo, depois de 7 anos, eles clamaram, então Deus entrou com a providência. A segunda lição que eu quero deixar para você, o texto aqui diz, irmãos, que foi o Senhor que entregou Israel nas mãos dos midianitas. Foi o Senhor que entregou, ou seja, Deus ele trabalha, existe pelo menos 2 formas da vontade de Deus trabalhar. Existe a vontade soberana de Deus, que são os decretos de Deus, que são irrevogáveis. São os decretos que Deus já estabeleceu e que não tem nada, agindo Ele ninguém impedirá. Isso é a vontade soberana de Deus. E existe também a vontade permissiva de Deus. Quando Deus ele percebe, irmãos, que eu e você estamos nos afastando, quando Deus percebe que o seu povo está se desviando do caminho, Deus começa a agir.
Deus muitas vezes vai permitir, Deus muitas vezes vai nos entregar ao sofrimento nas mãos dos nossos inimigos, mas Ele não faz isso porque Ele nos odeia, Ele não faz isso porque Ele é um Deus que gosta de ver o mal do seu povo, não, Ele faz isso porque Ele espera de nós uma reação. Quando Deus Ele começa, quando Deus Ele entrega, quando Deus Ele está agindo, Deus está esperando uma reação do seu povo. Quando Deus entregou esse povo nas mãos dos medianitas, Deus estava esperando uma reação daquele povo. 2 Crônicas 7,13 diz assim: se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo. O verso 14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aleluia. Muitas vezes Deus vai permitir, ou Deus vai entregar você, vai colocar você no meio do fogo, no meio da crise, ou Deus vai colocar você no meio de uma situação difícil, mas Ele faz isso, meu irmão, com um propósito. Ele trabalha porque Ele é um Deus justo. Eu ouvi alguns profetas que eu considero muito da nação brasileira nesses dias, e alguns deles têm falado que esse ano de 2020 é o ano do juízo de Deus. Eu não sei se você ouviu um depoimento da pastora Nívia Soares, pastor Anderson Silva, falando em lágrimas sobre isso, desde de agosto de 2019, que Deus vem falando ao coração dele que é necessário a igreja brasileira, os ministros, os músicos, os pastores se converterem, porque senão 2020 seria o ano do juízo de Deus. E 1 Pedro 4,17 diz que porque já é tempo que começa o julgamento de Deus, e o julgamento de Deus sempre vai começar pela casa de Deus. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, se começar por nós. Ou seja, quando Deus tem algo a realizar, quando Deus quando Deus permite a crise, Ele sempre vai começar com o seu povo. E quando nós olhamos aqui, irmãos, o cenário atual dos nossos dias, quando você liga a televisão, você percebe que existe algo que está acontecendo. O ano já começou turbulento, rumores de guerra entre Estados Unidos e Síria, um vírus que dominou agora a Ásia, a China, o coronavírus, só se fala nisso na televisão. A Austrália, onde tem uma igreja relevante lá, a Austrália sofreu muito tempo por causa das queimadas, dos incêndios. Agora nesses últimos dias aqui, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, sofrendo por conta de chuvas violentas, rumores de guerra, terremotos, irmãos, toda semana uma notícia de terremoto. Ou seja, irmãos, é Deus agindo, é Deus agindo, é Deus manifestando o juízo, mas o juízo de Deus tem propósito. Quando Deus permitiu que os midianitas invadissem e saqueassem o seu povo, havia um propósito. Deus estava agindo e esperando uma reação do seu povo. Quando Deus ele vem com juízo, irmãos, o juízo tem um propósito de nos educar, de nos treinar, de nos alinhar, de gerar em nós arrependimento. Assim como um pai, muitas vezes Deus nos corrige. Deus ele nos trata como um pai, e nenhum pai é irresponsável e deixa o seu filho à toa. A Thaís postou isso esses dias no grupo, um livro que ela está lendo. Como que é o nome do livro, Thaís? A Bíblia, comentário da Bíblia. A Bíblia, a mensagem, texto de Hebreus, que diz que Deus ele não é irresponsável. Um pai ele não pode ser irresponsável e deixar o seu filho por conta própria. Se nós respeitamos o nosso pai que nos educa, que nos dá disciplina, que muitas vezes dá o beliscão, que dá aquele grito mais forte,
Se nós respeitamos, e se nós que somos pais, educamos os nossos filhos, procuramos trazer disciplina, nós não deixamos os nossos filhos à mercê, porque se deixar, o Adãozinho que está dentro deles vai crescendo conforme o alimento que ele vai se alimentando, e ele vai vivendo dessa visão, natureza adâmica. Se nós não procurarmos estar moldando os nossos filhos, se nós deixarmos os nossos filhos viver por conta própria, seremos pais irresponsáveis. Da mesma forma é Deus, da mesma forma Deus ele trata conosco, da mesma forma Deus ele trabalha conosco, Deus ele nos disciplina, Deus ele permite muitas vezes entrarmos mesmo, é Deus que permite. Se eu cerrar o céu, ele diz em 2 Crônicas capítulo 7, se eu fechar, se eu enviar gafanhotos, ou seja, tem gafanhotos que não é do diabo, tem chuvas, tem crises, tem seca que não é das trevas, vem do alto, vem de Deus. Mas qual é o objetivo, pastor? Qual é o propósito? Quando Deus vem com juízo, o juízo é um pré-alerta de Deus, é Deus chamando a atenção do seu povo, é Deus experimentando o seu povo, é Deus buscando no meio do seu povo arrependimento. Assim como foi nos dias de Gideão, assim como foi nos dias em que Israel estava vivendo em desobediência, Deus precisava colocar esse povo novamente no propósito, Deus precisava colocar esse povo novamente na linha. Por isso Deus permitiu e Ele entregou, diz a palavra muito claro aqui, que Deus entregou o seu povo aos midianitas, mas com um propósito. Não era para matar o seu povo, não era para destruir o seu povo. Então eu quero declarar para você, essa luta que você está passando não é para te matar, essa crise que você está enfrentando não é para te matar. Esse ano será ano de juízo, mas calma, Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está procurando corrigir você, disciplinar você. Deus está me disciplinando. Deus está alinhando o meu coração com o coração dele. Por isso que muitas vezes Ele vai permitir estarmos dentro de um sofrimento, de uma luta. Mas essa luta tem propósito. Você pode declarar para alguém que está do seu lado: essa crise tem propósito. Pergunta para ele: você é filho? Você é filho? Pergunta se você é filho de Deus. Então Deus está disciplinando, corrigindo você, porque Ele te ama. E como um pai responsável, Ele não vai deixar você viver por conta própria. O livre-arbítrio de Deus, ele é assistido, irmãos, como um pai que deixa o filho na sala andando, como Mateus. Muitas vezes ele fica lá, carrinho para lá e para cá, mas quando eu percebo que ele está entrando em perigo, aí eu entro. Quando eu percebo que a vida dele está em risco, que o futuro dele está em risco, então eu vou lá, opa, e já trago ele, já dou um grito mais alto, já chamo a atenção. Por quê? Porque ele tem a liberdade, mas a liberdade que eu dei para ele é uma liberdade assistida, porque ele ainda não tem consciência. Ele está fazendo cada coisa, irmão, que é de ficar de queixo caído. É cada coisa que esse menino apronta que eu vou falar para você. Eu não sabia que menino aprontava tanto assim. Olha lá, o menino só apronta, ó. É cada coisa que a criança faz, ou seja, tem que ficar de olho, senão daqui a pouco ele está voando pela janela. Meu pai, ele conta isso, quando ele era pequeno, ele inventou de pular, achou que ele era o Superman, foi pular da árvore, ele colocou a toalha da minha avó nas costas, eu sou o Superman, e ele pulou, se arrebentou, irmão. Até hoje ele conta isso, porque criança, ela muitas vezes ela não tem consciência. Então, como pai responsável, nós disciplinamos os nossos filhos, assim é o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Alguém está aqui hoje? Eu posso ouvir um amém para me alegrar aqui? Ou glória. Terceiro ponto dessa pregação, nós já vamos entrar no tema aqui. Terceiro ponto que Deus falou comigo, irmãos: Deus está com o radar ligado. Como assim, pastor? Deus, como diz Ezequiel 22:30, Ele está à procura daqueles que estejam na brecha.
O radar de Deus está ligado. Deus está procurando, irmãos, os inconformados. Deus está procurando aqueles que, mesmo em crise, mesmo na luta, não estão parando, assim como Gideão. Enquanto que a nação estava em crise, enquanto que o povo estava sendo saqueado, Gideão não se conformou. Gideão era resiliente. Gideão estava ali malhando o trigo no lagar. Gideão estava fazendo alguma coisa. Quero dizer para você que Deus não tem compromisso com alguém que está desocupado, irmão. Deus não tem compromisso com aquele que está boiando na maionese. Deus sempre vai procurar pessoas que estão fazendo alguma coisa. Deus não tem compromisso com gente desocupada, gente sem propósito. Deus não tem compromisso, não são essas pessoas que Deus está procurando. Em tempos de juízo, em tempos de crise, Deus estará com o seu radar ligado, procurando os inconformados, procurando aqueles que querem fazer a diferença, procurando aqueles que estão com o coração quebrantado. Assim como nos dias de Ezequiel, ele olhou e procurou, ele olhou e procurou alguém que estivesse na brecha pelo seu povo. Será que Deus vai encontrar nessa noite alguém que está na brecha, irmão? Será que nesse ano Deus vai procurar alguém que está inconformado? Alguém que mesmo passando em crise não está aceitando a situação? Alguém que tem dentro de si uma revolta? Alguém que é resiliente? Alguém que não vai desistir porque crê nas promessas de Deus? Foi isso que Deus falou comigo no monte. Deus estava à procura de alguém nos dias em que os midianitas saqueavam o povo de Israel, e ele achou um homem improvável, o menor da tribo, o menor da casa do seu pai, e o menor da tribo de Israel, em Manassés, Gideão. Esse homem estava malhando trigo no lagar, estava inconformado, estava revoltado. Deus encontrou Gideão, e sempre Deus está à procura, irmãos. Sempre Deus está procurando uma reação do seu povo. Jesus, ele está experimentando, assim como diz em João capítulo 6, verso 6, estava ali aquela multidão, faminta, ouviram a palavra de Jesus. De repente chega Jesus em um dos seus discípulos, se eu não me engano foi Filipe, e Jesus traz uma frase para Filipe, meia ilógica. Ele diz: Filipe, onde iremos comprar comida para todo esse pessoal? Olha a pergunta que Jesus fez para Filipe. Irmãos, Filipe até deu risada: Senhor, onde a gente vai encontrar, Senhor? Ou seja, o texto de João capítulo 6, verso 6 diz assim: mas Jesus falou isso porque ele sabia o que ia fazer, mas ele estava experimentando os seus discípulos. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Irmão, Jesus não é pego de surpresa. Quando Jesus faz uma pergunta para o cego de Jericó, ele tem um propósito. Quando Jesus está dormindo no barco, ele não está dormindo no barco à toa. Ele está cansado sim, mas ele tem um propósito, ele está agindo ali, esperando uma reação dos discípulos. Quando Jesus faz essa pergunta para os seus discípulos, ele bem sabia o que ia fazer, mas ele estava gerando uma reação nos seus discípulos. E Deus em 2020, irmão, estará nos experimentando, esperando de você uma reação, esperando de você uma atitude, esperando ver em você um inconformismo, uma revolta. Foi isso que ele falou comigo no monte. O seu radar está ligado, irmãos. Os olhos de Deus estão voltados a essa igreja, procurando aqui aqueles que estão inconformados, aqueles que querem fazer a diferença, aqueles que não aceitam, aqueles que não querem viver do mesmo jeito, aqueles que querem fazer algo a mais. Ele está procurando aqueles que estão trabalhando, que estão reagindo de alguma forma, mesmo malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Mas Gideão estava lá, irmãos, porque ele era resiliente. E Deus está procurando pessoas resilientes nesses dias, pessoas inconformadas, pessoas que estão revoltadas. Mas em quarto lugar,
o que Deus falou comigo é que não basta estar revoltado, precisamos usar a revolta de maneira certa. E foi isso que mais chocou meu coração na segunda-feira. Juízes capítulo 6 verso 12 diz assim: apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, ó homem valoroso. E o verso 13, Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora porém o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. E o verso 14 diz assim: virou-se o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra da mão de Midian, porque eu te envio. Aleluia. Sabe o que Deus está falando para Gideão? Gideão, usa essa revolta, Gideão, usa esse inconformismo com propósito. Vai nessa tua força, não para ficar reclamando e murmurando. Não usa essa revolta, irmão, para ficar gerando dentro de você mais ainda mágoa. Não use esse inconformismo para você se afastar de Deus. Não é isso. Você deve canalizar essa revolta que você está dentro de você, para você viver o propósito de Deus. É isso que Deus estava falando com Gideão. Gideão, vai nessa força, Gideão, mas vai nessa força para livrar o meu povo das mãos dos midianitas. Não basta apenas ter um inconformismo dentro de si. Você precisa se conformar, mas se conformar da maneira certa. Se revoltar, mas se revoltar da maneira certa. Ao invés de eu ficar questionando, se lamentando, ao invés de eu ficar triste, olhando para Deus e dizendo: se o Senhor é comigo mesmo, onde estão as suas promessas? Por que o Senhor nos livrou do Egito para agora nos entregar nas mãos dos inimigos? Não, Deus está falando para nós nessa noite: use essa força que eu coloquei dentro de você, igreja amada, para cumprir meu propósito, para cumprir a missão. Não use a força para você cumprir os seus desejos pessoais. Não use os talentos para você apenas prosperar para si mesmo. Não use os dons que eu te dei, os recursos que eu te dei, a estrutura que eu te dei, a família que eu te dei, apenas para o seu próprio benefício. Não, eu te entreguei tudo isso, essa força eu coloquei dentro de você, mas para você cumprir a minha missão. Aleluia. Quem está entendendo essa palavra? É muito forte, você quer revelação de Deus para mim e para você. Canalize esse inconformismo que você tem dentro de você, e não faça com que isso venha gerar amargura, enfermidade emocional, mas use essa revolta para cumprir seu propósito, meu irmão, minha irmã. Use essa força. Você não é o que você está passando, você não é o que você está sentindo, você não é escravo, você é livre, aleluia. Nós somos libertos, nós fomos livres pela cruz do Calvário, para a liberdade que Ele nos chamou, aleluia. Não para viver de cabeça baixa, sendo saqueado pelos inimigos, não para viver cabisbaixo, amargurado, não. Ele nos libertou para que possamos cumprir as suas promessas, aleluia. Nós somos livres, irmãos. Não somos mais escravos. O Egito já passou na nossa vida. Estamos agora dentro da terra prometida, estamos agora dentro da promessa, estamos agora desfrutando da bênção da graça, mas nós não devemos usar a graça para dar liberdade à carne, nós não devemos usar as bênçãos de Deus para viver uma vida derrotada. Não, Deus nos chamou para sermos guerreiros, para sermos missionários, para sermos evangelistas, para cumprirmos a palavra, para levarmos o seu amor. Deus nos chamou, Deus colocou dentro de nós o Espírito Santo, Ele colocou autoridade, Ele colocou dentro de nós o poder, a unção, Ele nos deu a palavra que transforma a vida das pessoas, Ele nos colocou no seu corpo, que é a igreja do Senhor, Ele nos lavou, nos redimiu com o seu sangue precioso. Não é para vivermos uma vida derrotada, não é para vivermos uma vida cabisbaixo, sendo saqueado pelo diabo, que veio para matar, que veio para roubar, que veio para destruir. Não, Ele nos chamou, Ele nos escolheu para que possamos cumprir sua missão, a sua vontade em nossas vidas.
Assim como Gideão, Deus está falando conosco nessa noite, meu irmão. Assim como Gideão, ele falou comigo segunda-feira: filho, use essa revolta, use esse incômodo que está dentro de você. Tem pessoas que usam o incômodo, a revolta, para se afastar da igreja. Não, meu irmão, canalize isso para dentro da igreja. Tem alguma coisa aqui que você percebe que precisa mudar? É Deus te chamando como Gideão, aleluia! É Deus te colocando para você cumprir esse propósito. Existe algo na igreja que ainda não está do jeito que você queria que estivesse. É Deus te chamando, meu irmão. É Deus colocando esse ministério para você, aleluia! Irmão, hoje a gente não precisa mais nem ir nos lares, ficar convidando as pessoas de porta em porta, como antigamente, para ir para a igreja. Hoje bastou um WhatsApp, bastou uma mensagem, bastou um áudio, uma ligação, bastou um direct no Instagram, bastou uma mensagem, um mensagem no Face. Você está convidando, mas não, o que nós estamos fazendo é usando esses recursos apenas para nós, sendo que poderíamos influenciar a vida das pessoas, convidar as pessoas, levar Jesus para o coração de tantas pessoas. O que Deus está falando conosco nessa noite é isso: use tudo que eu te dei, essa força que eu te dei. Você é um guerreiro poderoso, Gideão. Senhor, eu sou um agricultor. Não, você é um guerreiro, você é um varão valoroso. Eu te vi, Gideão, eu te encontrei. Use, Gideão, essa força para libertar o meu povo. E é o que Deus está falando conosco, irmãos, nesses dias de juízo, de crise, nesses dias de incerteza, esses dias de enfermidade emocional, nesses dias de derrota, nesses dias em que as pessoas estão cada vez mais se afastando de Deus, para que nós, os Gideões de Deus, a igreja amada, os escolhidos de Deus, possamos libertar as pessoas, libertar aqueles que estão cativos, porque para isso o Espírito Santo veio sobre nós. O Espírito Santo está sobre mim, para quê? Isaías 61, para ficar deitado na cama, relaxando, para curtir a vida. O Espírito Santo veio sobre mim para mim, todo final de semana estar em um restaurante nobre de São Paulo. Não, irmão. O Espírito Santo de Deus veio sobre mim e me ungiu para apregoar as boas novas de salvação, levar liberdade aos cativos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Verso 2: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. É para isso que Ele nos chamou. É para isso que Ele te chamou. Seja encorajado nessa noite, irmão. Seja encorajado nessa noite. Eu concluo essa mensagem dizendo para você que nós enfrentaremos obstáculos, enfrentaremos desafios. Talvez nós estaremos dentro de um ano de juízo de Deus, mas não é o fim. Toda vez que o povo estava vivendo a maior crise, Deus levantava os seus escolhidos, Deus levantava os valentes, e eles libertavam o povo, e eles levavam este povo para um grande avivamento. Quando vem o juízo de Deus, quando Deus está trazendo o juízo, quando Deus vem com a correção, é porque Deus está nos alinhando, e posteriormente, após um arrependimento genuíno, se prepare para viver um grande avivamento. Aleluia. Eu creio num grande avivamento. Eu oro por um avivamento. Eu oro, irmãos. Eu busco todos os dias nas minhas orações: Senhor, aviva o seu povo. Aviva o seu povo. E eu creio, meu irmão, 2020 será um ano extraordinário. 2020 será um ano extraordinário. Eu encerro esse ciclo das pregações de janeiro dizendo para você, irmãos: você vai entrar fevereiro, mas vai nessa força. Vai nessa força que Deus já colocou dentro de você, para você viver o seu ano, o ano mais extraordinário da sua vida. Vai nessa tua força, igreja amada. Estamos encerrando esse ciclo de jejum, de oração, de descanso, de pausa em janeiro.
Janeiro foi o mês da pausa, assim como uma música precisa de uma pausa, assim nós também precisamos de uma pausa. Janeiro foi um mês da gente estar descansando, estar começando a colocar diante de Deus nossos projetos. Estamos encerrando o mês de janeiro, falta apenas um dia para encerrar o mês de janeiro, e a palavra que Deus colocou para mim e para você, em nome de Jesus Cristo, fevereiro está vindo aí, você vai entrar com tudo, você precisa canalizar tudo aquilo que Deus te deu para você viver um ano extraordinário, para você viver grandes experiências com Deus, mesmo no meio do juízo, mesmo no meio das incertezas, dos obstáculos, dos desafios. Deus vai te sustentar, assim como Ele sustentou Gideão, e através de Gideão e 300 homens apenas, eles trouxeram o livramento para o povo de Israel, aleluia. 300 homens e Gideão, irmãos, venceu um grande exército. Eu tenho certeza, com os poucos que Deus colocou na sua vida, você vai vencer esse ano em nome de Jesus Cristo, amém? Quantos recebem essa palavra? Fica de pé em nome de Jesus e vamos encerrar. Somente até aqui, amém? Feche seus olhos nessa hora, irmãos, e use essa força que tem dentro de você agora.